Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao quarto encontro e último encontro da segunda edição do Mês dos Egressos, realizados pela Cifar. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Bom, antes de começar, quero agradecer a presença de todos que estão aqui e aos que estiveram presentes desde o início do nosso primeiro encontro, buscando conhecer mais sobre a área da farmacêutico. E essa experiência vivenciada aqui pelos egressos da UFMT, do campus universitário do Araguaia. Bom, lembrando que a quem participou de todos os encontros vão ganhar uma certificação de 5 horas, lembrando que tem a lista de presença ao final e a palavra-chave, que vai ser disponibilizado no decorrer da palestra. E fiquem atentos que vai aparecer no chat a lista de presença e a palavra-chave. Eu também irei falar aqui para vocês. E ao final da palestra, as dúvidas serão tiradas. Podem ir escrevendo no chat com caixa alta e colocando o seu nome, que nós iremos repassar para a palestrante de hoje. E hoje o assunto será abordado é a área de farmácia magistral, pela Denise Dornelles. E a Denise, ela fez o seu segundo grau e técnico integrado em alimentos no Instituto Federal de Mato Grosso, no campus de Barra do Garças. E ela concluiu farmácia aqui na UFMT, no campus de Barra do Garças, em 2019. E agora, a Denise é responsável técnica na farmácia artesanal. Então, seja muito bem-vinda, Denise, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar fazendo essa palestra aqui do mês dos egressos para a Lacifar. E essa disponibilidade que você teve conosco. E agora eu passo a palavra para você e agradeço em nome da Lacifar. Estamos muito felizes com a sua participação, por você ter topado esse encontro, que é muito importante para todos nós, alunos, e tenho certeza que vai agregar muito para cada um de nós que estamos participando. Muito obrigada. Passo a palavra a você, Denise. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu vou estar falando para vocês hoje um pouco sobre a atuação do farmacêutico na área magistral. Eu quis trazer algo mais simples e mais dinâmico para vocês estar conhecendo melhor e mostrar como que é o meu dia a dia, quais são as minhas responsabilidades, as minhas atribuições dentro da farmácia de magistral. Atualmente eu moro em Marabá, no Pará, né? E eu atuo como farmacêutica responsável da unidade da farmácia artesanal aqui. Então, eu vou estar falando um pouquinho para vocês, eu preparei o slide e eu vou estar compartilhando a tela e para falar um pouco melhor dessa área de atuação do farmacêutico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Eu acho que quando eu compartilhar a tela, eu não consigo ver vocês. Aí vocês me chamam, que daí eu interrompo a apresentação e aí a gente discute caso tenha alguma dúvida. Deixa eu só... Vocês conseguem me ouvir e ver a apresentação? Sim. Sim. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Denise, eu me formei pela UFMT, igual eu disse, hoje, atualmente, eu trabalho nessa área de manipulação de farmacêutica magistral, eu sou responsável técnica pela farmácia artesanal aqui de Marabá. Inicialmente, eu quis trazer essa definição para vocês do que é a farmácia de manipulação, que é um estabelecimento da área de saúde, onde são produzidos medicamentos e cosméticos de acordo com a necessidade do paciente. E o porquê que eu quis trazer inicialmente essa definição? Porque aqui
eu acho que é o ponto-chave para todo mundo conseguir entender o que é a farmácia de manipulação, e foi aonde eu me apaixonei, me apaixono cada dia mais, porque o farmacêutico, ele está em contato diretamente com o paciente. Então, na farmácia magistral, a gente só faz a manipulação de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a sua individualização. Então, nenhum paciente para a gente é igual. Todos são de formas personalizadas, de acordo com a dosagem que ele precisa, de acordo com o tratamento que ele precisa ser seguido. Então, o farmacêutico, ele está diretamente ligado com o paciente, e isso é o que eu acho melhor na área. A área da farmácia de manipulação, ela é bastante ampla. Então, o farmacêutico, ele pode atuar no laboratório, que é o meu caso, eu fico responsável pelo laboratório da unidade. O farmacêutico também pode atuar na área comercial, que ele vai estar diretamente ligado com o paciente em relação ao recebimento dessas receitas, de conferir, né, se está tudo dentro das normas e de acordo com as legislações. Então, o paciente ele fica diretamente ligado com o farmacêutico comercial, e o farmacêutico também ele pode atuar na área da visitação. O que seria essa visitação? Levar as informações para os prescritores, seja eles médicos, esteticistas, nutricionistas. Então, o farmacêutico ele fica na responsabilidade de visitar esses prescritores, de levar o que a farmácia de manipulação pode oferecer para eles, porque tem muitos prescritores que não sabem como fazer essa prescrição com a farmácia de manipulação. Então, o farmacêutico visitador, ele vai fazer essa ligação da farmácia magistral com os prescritores. E hoje eu atuo na área do laboratório e eu trouxe um pouquinho do meu dia a dia para vocês, tá? Verificando como que funciona, o que é. Aqui, pessoal, eu trouxe essa RDC, que diante de várias leis que a gente tem, de várias resoluções, essa é uma das mais importantes e que baseia toda a nossa prática na farmácia de manipulação, que é a RDC 67. Essa RDC ela vai dispor sobre as práticas de manipulação e as preparações magistrais e oficinais para o uso humano em farmácia de manipulação. Então, aqui nessa RDC, ela vai estar descrito todas as funções, o que deve conter numa farmácia de manipulação, desde a estrutura que deve conter, desde a questão das atribuições do farmacêutico, aqui também tem, como que deve vir uma prescrição que tem que conter os dados do médico, porque na farmácia de manipulação, a gente só pode fazer a dispensação dessa medicação de acordo com uma prescrição médica de um profissional habilitado. Então, a gente não pode chegar lá e falar assim, eu quero uma dipirona, tem que ter uma prescrição médica, e aí o farmacêutico ele é responsável por avaliar essa prescrição inicialmente, para possivelmente e posteriormente também passar para o laboratório para fazer a manipulação. Então, essa RDC é a chave de toda a manipulação e é onde a gente se baseia. Tanto é que quando a gente tem uma fiscalização dentro da farmácia magistral, a vigilância ela se baseia por um checklist de acordo com essa RDC. Nessa RDC ela tem os itens indispensáveis que precisa ter nas farmácias, os recomendáveis e também os necessários que não podem deixar de existir, né? Então, de acordo com esse checklist, eles vão listando o que a gente está atendendo, as especificações ou não, e dependendo se for indispensável, a gente é atuado. Se for necessário, eles vão fazer uma carta, que é para a gente melhorar o nosso processo de manipulação, dependendo do que eles achar que for necessário, de acordo e baseado nessa RDC. Aqui, dentre as milhões de atribuições e responsabilidades do farmacêutico, eu trouxe essas principais, que é o que eu faço no meu dia a dia, e também as que eu considero mais importante. Então, o farmacêutico ele está ligado desde a aquisição da matéria-prima, desde a aquisição das embalagens dos medicamentos, das cápsulas, até a rotulação final. Então, o farmacêutico é responsável pela essa supervisão na manipulação e pela prática das boas práticas de manipulação.
especifica, seleciona, inspeciona, adquire as matérias-primas, como eu já tinha havido falado. E não é simplesmente, gente, a gente ir lá, tirar uma lista de compras e fazer essa compra. A gente tem que inspecionar o fornecedor. A gente tem que ver se ele obedece todas as normas de acordo com a RDC. Então, a gente tem que inspecionar minuciosamente de quem a gente vai comprar essas matérias-primas para não fazer nada de errado, porque quando a vigilância também chega na farmácia, ela pergunta, o fornecedor, ele tem todos os controles de qualidade, ela é inspecionada e a gente tem que mostrar a documentação. Então, ela também, o farmacêutico é responsável por avaliar a prescrição, concentrações, a compatibilidade físico-química dos componentes, dose, via de administração e forma farmacêutica. Essa parte é o que o farmacêutico ele faz todo dia, porque toda hora chega a prescrição médica, então a gente tem que fazer essa avaliação. Quanto às dosagens, a gente sempre tem que ficar atento às incompatibilidades, às possíveis incompatibilidades que vão ter, porque existem alguns ativos que eles são incompatíveis com algum tipo de cápsula. Então, por exemplo, a L-carnitina é um fármaco muito higroscópico, ela tem que ir numa cápsula específica, ela tem que ir com recipientes específicos. Então, o farmacêutico ele precisa constantemente estar se atualizando sobre essas possíveis incompatibilidades. E as vias de administração, que é quando o paciente chega, né? A gente vai fazer uma atenção farmacêutica com aquele cliente para saber se ele possui alguma alergia, se ele possui alguma preferência de via de administração, porque o que é legal na farmácia de manipulação é que a gente pode manipular diferentes formas farmacêuticas. Então, se o paciente ele não consegue deglutir um comprimido, uma cápsula, a gente consegue fazer em forma de xarope para ele. Então, tem essa individualização e essa característica que a gente pode facilitar o tratamento do paciente. E, além do mais, a gente também tem que prestar assistência e atenção farmacêutica necessária ao paciente, objetivando o uso correto dos manipulados e dos produtos que foram dispensados. Além dessas atribuições e responsabilidades técnicas, né, a gente também tem algumas responsabilidades burocráticas, digamos assim. A farmácia de manipulação, ela é fiscalizada pela vigilância. A vigilância sanitária, ela controla os medicamentos da portaria 344, que são os medicamentos de controle especial, e também os antimicrobianos. Então, além das atribuições técnicas que a gente diariamente tem que fazer de supervisionar toda a manipulação, de fazer treinamento constante na equipe, a gente também tem essa questão burocrática, que é de responsabilidade do farmacêutico. A gente, como farmacêutico responsável, tem que enviar esses balanços. Ah, Denise, o que seriam esses balanços? Esses balanços, eles são como que eu posso dizer? Eles são listas, vão gerar listas de acordo com o nosso sistema informatizado, e aí a gente vai mandar o que a gente tem no nosso sistema. Então, a gente vai tirar a lista lá, todo mês de mensal, que são as listas de B2, de psicotrópicos, anorexígenos, a gente vai ter que enviar essa relação dos ativos que a gente tem no estoque físico e do que foi dispensado. Isso, gente, é tudo mediante receita. Então, a gente tem que mostrar esses balanços e caso eles cheguem e solicitem, cadê a receita desse dia? A gente tem que mostrar a receita desse dia específico que eles solicitam. Então, a gente tem os balanços mensais, os balanços trimestrais e os balanços anuais, que é um modo dele estar fiscalizando se a gente está de acordo com a legislação vigente, né? Os balanços mensais, eles são dos psicotrópicos e anorexígenos. Trimestral, eu tiro uma lista, uma relação de todos os meses. Eu tiro uma lista em abril, uma lista em julho, outra lista em agosto, em janeiro. E o balanço anual, que eu tenho que enviar para eles até em janeiro. Esses balanços, eles têm datas, então a gente tem que tirar toda essa relação até o dia 15 de todo mês. Então, esse mês eu tiro até o dia 15, referente ao mês passado. E aí eu envio para eles guardam, né, 2 vias lá na vigilância e uma via a gente traz para a farmácia para fazer a guarda dessa
comprovação, né, que a gente entregou todas as documentações que eles exigem. Além da Anvisa, a gente também é fiscalizado pela Polícia Federal. Existem alguns ativos que eles são controlados pela Polícia Federal. Então, a gente tem que ter um cadastro na Polícia Federal com o nome, o responsável técnico, toda aquela questão burocrática do CNPJ, tudo é um cadastro mesmo. A gente faz esse cadastro e a gente é fiscalizado pela Polícia Federal. É como se fosse mesmo os ativos da Portaria 344, só que aqui a gente chama de Portaria 240, que são alguns ativos que tem uma lista de pirona, paracetamol, manitol. Então, esse também tem que declarar todo mês para qual fim a gente utilizou isso. Então, é declarado esse mapa até o dia 15 de todo mês. E caso a gente esqueça, porque já aconteceu aqui, não quando eu estava, mas assim que eu cheguei, o outro profissional ele tinha esquecido de declarar esse mapa. No dia 17, eles estavam na farmácia fazendo vistoria, perguntando por que a gente não tinha declarado o mapa, e daí eles vão vistoriar. Então, é uma dor de cabeça muito grande, e por isso que a gente é sempre importante cumprir com todos os prazos que eles dão. Além dessas responsabilidades, eu trouxe um pouquinho de como é o meu dia a dia e para vocês conhecerem melhor como que a farmácia artesanal ela atua. Como eu disse, pessoal, a farmácia vai depender do porte dela, porque assim, o farmacêutico ele pode atuar somente no controle de qualidade, ou somente no comercial, ou somente na conferência inicial. Aqui, hoje, eu trabalho dentro do laboratório e eu supervisiono toda essa área. Então, eu tenho pessoas designadas para fazer o controle de qualidade, eu tenho pessoas designadas para fazer o peso das matérias-primas. Então, eu não coloco a mão na massa, mas o farmacêutico ele tem a responsabilidade de supervisionar todas essas atividades, porque no final é o farmacêutico que assina. Então, se não foi você que fez, mas você assinou, você está concordando com aquilo, então a responsabilidade é totalmente do farmacêutico ao dispensar uma medicação. Aqui eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre o nosso controle de qualidade. Como eu tinha dito, o farmacêutico ele está responsável pela aquisição da matéria-prima, pela aquisição das embalagens. Então, o controle de qualidade, após a aquisição dessas matérias-primas, ela é colocada em quarentena. O que significa essa quarentena? É quando os ativos eles ficam nessa prateleira, a fim que realizem todas o controle de qualidade. Então, são realizados os 5 testes principais, né, são realizados, que é o pH, a solubilidade, o ponto de fusão, as características organolépticas, e dentre desses vem um certificado de análise. Nesse certificado de análise, gente, vem todas essas especificações que o fornecedor ele já faz. Porém, quando essas matérias-primas elas chegam no nosso laboratório, a gente precisa fazer ao menos essas 5 que eu citei, que a legislação exige, para ver se a matéria-prima ela está de acordo com todas essas especificações. E caso não tiver de acordo, a gente tem que devolver esse material, essa matéria-prima, para o fornecedor. A gente não pode ir para manipulação. Então, o controle de qualidade é um dos pontos mais importantes que existe na farmácia de manipulação, porque é onde a gente vai ver se o pó está de acordo, a cor veio igual está falando no laudo, não veio, então tem alguma coisa de errado. Os testes que foram feitos, eles estão dentro de acordo. Então, é uma das partes principais e fundamentais na farmácia de manipulação é o controle de qualidade. Depois de feito essas análises, esse controle de qualidade dessas matérias-primas, elas são passadas para aprovação. Então, elas são rotuladas como aprovadas e, posteriormente, elas são armazenadas no almoxerifado. Aqui também o farmacêutico tem a função de supervisionar toda esses testes. Igual eu disse,
tem uma pessoa responsável para estar fazendo, só que quando essa matéria-prima chega, o farmacêutico é responsável por fazer o fator de correção dessas matérias-primas. O que é o fator de correção? É fazer os cálculos, né, para deixar mais puro possível essa matéria-prima, sem água e tudo mais. Então, o farmacêutico ele é responsável por essa parte. E, além do mais, ele também é responsável por checar se quem foi designado para fazer esse controle de qualidade fez da maneira correta. Tem que assinar, tem que datar e arquivar esses documentos que são solicitados pela vigilância quando acontece alguma fiscalização. Na primeira foto, a gente tem ali a nossa purificação de água. A nossa purificação de água é através da osmose. Então, todo mês a gente tira a água para fazer os testes. Pessoal, ele não é realizado no laboratório mesmo, na farmácia. É por uma empresa terceirizada que a gente coleta a água e encaminha para esse laboratório. E aí, todo mês, eles dão o laudo para verificar se essa água está ou não dentro dos padrões exigidos, porque a gente não pode manipular uma coisa que não esteja dentro, né, dos padrões exigidos. Então, a água ela é feita mensalmente e tem que estar totalmente dentro dos padrões. Nessa última foto, ela quis mostrar para vocês somente a capela de gases, onde a gente trabalha com ácidos, né? E mais a fundo ali tem a nossa estufa, que é onde a gente manipula pastilhas, que é feito as pastilhas. Feito a conferência das matérias-primas, feito o recebimento, feito todos os testes, a gente rotula, fala que a matéria-prima está aprovada, e a gente armazena aqui no almoxerifado. O almoxerifado, ele é colocado por ordem alfabética, as matérias-primas, para facilitar na hora que o manipulador for pegar. Então, toda vez que chega um ativo que ele precisa, ele vem aqui através da ficha de pesagem, né? Ele procura pelo nome e está por ordem alfabética. Outra coisa que o farmacêutico também sempre tem que supervisionar, e é uma das atribuições e responsabilidades do farmacêutico, é a checagem da temperatura e da umidade desses locais. Então, o laboratório ele tem que ter uma temperatura mínima, não pode passar dessa temperatura, porque existem alguns ativos que perdem as suas características, então a gente sempre tem que estar monitorando, anotando essa temperatura e essa umidade. A gente também, igual eu disse, pode designar, claro, para o colaborador da empresa, só que o farmacêutico tem que estar diariamente conferindo se eles estão fazendo o processo certo. E por isso, gente, que é de suma importância a gente estar treinando e capacitando diariamente os nossos colaboradores para que isso seja feito da melhor forma possível. Depois de feito aquela parte, pessoal, é onde a gente armazena, onde a gente guarda as matérias-primas. E aqui eu vou falar um pouco sobre o processo em si, de como essa ficha chega para a manipulação. Então, o sistema que a farmácia artesanal utiliza é o sistema Fórmula Certa. Ele é um sistema informatizado e é a base da nossa loja hoje, é esse sistema. Nele contém todos os livros de receituários, como para enviar NGPC, que é uma atribuição do farmacêutico também enviar essa informação, né, para a vigilância sanitária. Tem a questão do estoque também, no SNG, no Fórmula Certa. Então, tudo, a nossa base hoje, tudo é o Fórmula Certa. É um sistema integrado que a gente utiliza e ele é informatizado. Então, a receita, ela chega lá na loja, os vendedores, eles são capacitados e treinados para fazer o recebimento dessa receita do cliente e é feita a inclusão da receita no Fórmula Certa. Depois que eles enviam, colocam essa receita no Fórmula Certa, cadastram, né, os ativos e tudo mais, é enviado para o laboratório. Essa segunda foto mostra onde é a conferência inicial e também a conferência final. A conferência inicial sempre é feita pelo farmacêutico, ou seja, nessa conferência a gente vai conferir a ficha de pesagem com a receita que veio por um profissional habilitado. Então, aqui eu trouxe para vocês ver como que é a nossa ficha de pesagem.
Então, tem o volume que o cliente solicitou, tem a quantidade, se é um pote, se são mais potes, tem o tipo de embalagem, a posologia que o cliente vai tomar, né? O tipo de cápsula que ele vai ser manipulado. Então, essa ficha ela vem toda descrita. Vem o nome dos ativos, a conversão de miligramas para gramas. Então, ela vem, é igual uma receita de bolo mesmo, ela vem toda detalhada para a gente fazer a pesagem desses ativos. E aí, depois que é feita essa conferência do farmacêutico, como nome do paciente, nome do prescritor, dosagem, se existe alguma incompatibilidade ou não, se essa dosagem ela está dentro da dosagem máxima ou dosagem mínima. Então, tudo isso é responsabilidade do farmacêutico fazer antes da ficha entrar para manipulação. Feito isso, esses carimbos aqui eu trouxe só para vocês conhecerem. São carimbos mesmo que a farmácia a gente optou por fazer para facilitar na hora de as fichas para cada setor. Então, aqui a gente tem sachê, a gente tem cápsula, a gente tem dermato. E aí eu vejo na ficha o que é ser cápsula, sachê, eu bato carimbo. Se tem alguma classe terapêutica dessas, que é hormônio ou antibiótico citostático, eu também carimbo e envio para os laboratórios destinados. Então, basicamente, é isso. A gente confere tudo. Se está tudo ok, a gente manda para manipulação. Aqui é o laboratório de sólidos. A nossa pesagem monitorada, nossa pesagem hoje é feita pela pesagem monitorada, como vocês podem ver aqui. A balança ela é interligada no computador, então, através do fórmula certa, a gente bipa a ordem de manipulação, tem um código e um número, a gente faz o cadastro dessa receita, então, automaticamente, quando o manipulador bipar essa ordem de manipulação, já vai estar descrito no computador tudo que ele vai ter que pesar. E o sistema, ele não deixa passar lote errado, se o ativo tiver vencido, é tudo dentro das leis e das normas também que a gente tem que seguir. Então, a quantidade, ele só deixa passar se tiver de acordo com o que foi pedido, os cálculos que foram realizados. Então, isso ajuda muito a gente minimizar os erros, porque, igual eu falo, na drogaria, a gente vai lá, a medicação já está pronta. Aqui, a gente tem que fazer. Então, o cuidado tem que ser redobrado. A gente tem que conhecer realmente a fundo o que a gente está fazendo ali para não ter erros. E aqui na segunda foto é um misturador. Esse misturador, ele é mecânico mesmo e é utilizado para fazer a homogeneização dos pós. Então, após a pesagem, é colocado de 30 a 40 segundos nesse homogeneizador e posteriormente passado para encapsulação. Na última foto, ela está assinando, porque o nosso processo ele é todo altamente rastreável, então se tiver alguma coisa de errado, se acontecer de essa cápsula oxidou, a gente tem como rastrear e investigar o porquê que essa cápsula oxidou. Então, toda vez que é feita a pesagem, o manipulador assina, anota o número da balança, coloca se as cápsulas duplicaram ou não, porque existe muito na manipulação de um pó não caber tudo em uma cápsula, então a gente duplica. Então, essas informações, elas são colocadas adicionalmente nessa ficha de pesagem e posteriormente passado para encapsulação. Aqui, na ficha de pesagem, já vem, né, como eu tinha dito, tudo descrito. O tamanho da cápsula, a cor da cápsula, se o paciente ele tem alguma alergia a algum tipo de corante, então a gente também tem que sempre prestar atenção nisso, o tipo de cápsula que vai ser que vai ser encapsulado, se pode ir em cápsulas coloridas ou não. Então, aqui também é uma parte muito importante. Após ser pesado, é colocado na bancada esses pós, depois de homogeneizado, e aí vai fazer a encapsulação. Depois da encapsulação é feito o peso médio, porque esse peso médio ele é tirado a média para saber se todas as cápsulas estão de acordo e se todas as cápsulas têm a mesma quantidade de pó. E aí sim é feito a rotulagem dessa medicação e entregue para o cliente. Então, aqui é uma das partes da manipulação que o farmacêutico pode atuar supervisionando ou também, como eu disse, dependendo do porte da farmácia, atuando dentro do laboratório de sólidos.
Aqui eu trouxe uma foto ilustrativa para vocês verem a manipulação de sachês. Basicamente, a mesma coisa que pesar as cápsulas, o que vai diferenciar é a forma de envase, né? Que eles são colocados em sachêzinhos e os outros em cápsula, mas a pesagem é feita da mesma forma, a ficha também ela vem da mesma forma e é feito toda a rastreabilidade caso precise. Aqui o laboratório de semissólidos, que é onde é feito mais os cosméticos, xaropes. Aqui também a gente manipula goma. Então, essas formas farmacêuticas todas, elas são destinadas ao laboratório de semissólidos. O que eu acho mais interessante na farmácia de manipulação é o contato que a gente tem diretamente com esses ativos, sabe? Porque, assim, a gente já pega um creme pronto, a gente não sabe a dificuldade que é para fazer um creme, porque possui ativos que quebram colocando em um creme e outro. Então, nós, como farmacêuticos, estudar essas incompatibilidades, saber o que pode, o que não pode colocar dentro, né, de misturar com alguns ativos. Então, o laboratório de semissólidos é bastante importante e bastante legal por conta disso, que a gente começa a descobrir como é feita a manipulação, o que dá certo, o que não dá. E, gente, eu tô na empresa, vai fazer um pouco mais de um ano, e eu falo que eu não sei tudo que está ali dentro hoje, porque a farmácia de manipulação, ela todo dia você é obrigado a aprender uma coisa, não é aquela coisa monótona, hoje eu aprendi isso, eu vou fazer isso para sempre. Não, todo dia a gente tem que estar se moldando, todo dia a gente tem que estar estudando, porque realmente é uma coisa que a gente tem que fazer, tem que colocar a mão na massa e o principal, a gente tem que entender o processo. Então, o farmacêutico ele é responsável por fazer essa manipulação, essas descobertas, para também lançar um produto, porque já aconteceu aqui na farmácia de lançar um produto, de inovar um cosmético. Então, é bem legal essa parte da manipulação. Aqui, pessoal, são as salas dedicadas. O porquê que eu quis trazer também para vocês? Porque é totalmente responsabilidade do farmacêutico o controle dessas salas. Para uma farmácia de manipulação, manipular hormônio, citostático e antibiótico, elas têm que ter essas 3 salinhas destinadas. Então, só pode manipular se tiver essas salas destinadas. E o porquê? Porque como são pós muito nocivos à saúde de quem está manipulando, a gente tem que ter um cuidado muito maior e redobrado. Tanto é que quando a gente vai fazer a manipulação desses, a gente precisa colocar um EPI melhor, uma máscara que proteja mais. Além do jaleco que a gente já utiliza no laboratório, a gente coloca outro jaleco. Então, por isso que são salas dedicadas, com pressão menor, para que esses potes eles não fiquem dispersos no ar. Então, é de responsabilidade do farmacêutico monitorar sempre essas salas, os ativos que estão aqui e também a manipulação dos mesmos. Todos os utensílios que são utilizados aqui, eles são destinados para utilizar aqui. Então, eu utilizo a espátula para o antibiótico, essa espátula ela só pode ser utilizada aqui, para não ter contaminação cruzada. Então, é de suma importância o farmacêutico está em cima, está monitorando essa questão dessas salas dedicadas. E o farmacêutico também, gente, ele está presente na questão da rotulagem, que é onde vai fazer mais uma checagem para ver se está tudo ok para fazer a dispensação do medicamento para o cliente. Então, no rótulo, a gente tem que ter o nome do paciente, a gente tem que ter quem que prescreveu, a quantidade que foi dispensada. E como eu já tinha dito, olha aqui, 180 cápsulas manipuladas com 1/3 das doses. Então, significa que o paciente ele pediu 60 doses. Só que não coube a quantidade de pó em 60 cápsulas, então a gente teve que triplicar. Então, ao invés dele tomar uma cápsula, ele vai ter que tomar 3 cápsulas para estar fazendo essa dose, entendeu? Esse tratamento. Então, por isso que é de suma importância o contato do profissional farmacêutico com o paciente, para estar fazendo essa atenção farmacêutica, para estar explicando o porquê que foi isso,
Porque tem gente que chega na farmácia e não entende o porquê que a gente dobrou essa cápsula. Então, o farmacêutico tem que ir lá, tem que explicar o porquê que dobrou, as características do pó, que foi por conta que alguns pós são muito fofos e por isso que dobra. Então, o farmacêutico ele está diretamente ligado ao paciente, ele está totalmente em contato com o paciente desde quando a receita chega até o final da medicação. Esse outro carimbo, ele já é destinado quando vem prescrições controladas. Quando vem prescrições controladas, além da gente fazer toda aquela checagem, né? Se a receita ela tem carimbo médico, se tem a data, se está dentro do prazo de validade, se tem mais que 3 ativos controlados, se não e tal, a gente tem que bater esse carimbo atrás da receita e aí colocar o número da receita, ou seja, o número da ordem de manipulação que foi emitida, a quantidade que foi dispensada, o lote, a data e assinar. Então, toda vez que chega, seja uma medicação da portaria dos controlados, né, ou os antimicrobianos, a gente tem que fazer isso e guardar essa receita por um tempo determinado, uma fiscalização. Os controlados, pessoal, é de suma importância, porque, assim, é de responsabilidade do farmacêutico. Então, aqui na farmácia a gente tem um armário, esse armário, ele contém chave, fica sob a minha supervisão, então, só pode ser pegado ativos quando o farmacêutico está lá, então, a chave, ela fica comigo, a gente vai lá, pega o ativo, manipula e guarda novamente nessa sala, nesse armário, tem que ser armário trancado, tanto os ativos, mesmo antes da manipulação, quanto os medicamentos já prontos. Então, lá na loja também tem o armário controlado com a chave, sob responsabilidade do farmacêutico. Então, essa das portarias 344 é de suma importância e é o que mais a gente tem que ficar de olho e atento, porque na manipulação ocorre muita perca. Então, a gente, trimestralmente, ou de 6 em 6 meses, a gente tem que estar fazendo o balanço desses ativos para saber se a nossa quantidade física está de acordo com o que o sistema está falando e o que a gente está enviando no SNGPC. Então, o controle dessas matérias-primas é de suma importância para a gente não ter dor de cabeça, porque quando a vigilância chega, eles verificam, eles perguntam para o farmacêutico e querem saber da receita e nem perguntam o porquê que não tem, eles só querem saber da receita. Então, é muito importante essa questão dos controlados em si. Por fim, eu quis ser mais dinâmica, trazer para vocês conhecer um pouco mais da minha rotina, do meu dia a dia, mostrar para vocês o que o farmacêutico ele pode atuar, em qual área ele pode atuar, a supervisão de todo o laboratório, então, é de responsabilidade do farmacêutico. A farmácia magistral, ela é muito ampla, ela não é fácil, eu não vou falar para vocês que ela é fácil, porque ela não é. A gente está ali lidando o dia inteiro com pressão, a gente está ali lidando o dia inteiro com coisas novas, com erros, e a gente tem que solucionar aqueles erros. Mas é uma área muito gratificante quando se fala de reconhecimento, porque o farmacêutico na área de manipulação, ele é reconhecido como uma pessoa que está ali como farmacêutico, não é simplesmente um balconista ou uma pessoa que eu quero ali, a gente é farmacêutico, a pessoa chega destinada a falar com o farmacêutico, não é com o vendedor. Então, é isso que eu mais acho bonito, a valorização do farmacêutico na área que a gente está atuando. E eu agradeço pela atenção de vocês, agradeço também pelo convite, por falar um pouco mais da minha experiência. E o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, eu vou solucionar. E agora é com vocês. Eu não sei se eu falei muito rápido, porque eu falo rápido. Aí vocês se você entender agora, vocês perguntam. Muito obrigada, Denise, por ter compartilhado seu conhecimento. Foi maravilhosa a sua palestra, gostei muito. E eu gostaria de avisar, pessoal, que a lista de presença já vai ser disponibilizada aqui no chat, então fiquem atentos. E a palavra-chave de hoje é adjuvantes.
Então, agora eu vou dar início ao momento de tira dúvidas com a palestrante Denise. Lembrando que vocês podem ir mandando as perguntas aqui no chat. E, Denise, a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta é da Jordana. Ainda na graduação, o que te despertou interesse na área de manipulação? Gente, eu vou ser sincera com vocês, na graduação nada me interessou, porque eu odiei meu estágio. Assim, porque quando a gente faz estágio na manipulação, a gente não está ali como farmacêutico, a gente está como estagiário para observar os processos. Então, na minha graduação, eu aprendi a capsular, eu aprendi a fazer creme, e em momento algum eu aprendi como que era realmente a área da atuação do farmacêutico, quais eram as questões burocráticas que o farmacêutico tinha que atuar, como que ele teria que atuar. Então, esse despertar da manipulação, eu só tive quando eu realmente entrei na farmácia magistral e eu comecei a ver como que é o processo, como que o farmacêutico atua. E o porquê eu falo que é de suma importância fazer os estágios, porque você vai despertar curiosidade de saber como é. Então, através do estágio, eu tive curiosidade, eu sabia que não era somente aquilo, porque de encapsular. Então, eu fui a partir daí, eu não estava satisfeita na área que eu estava atuando, e apareceu essa oportunidade, e cada dia mais eu me apaixono pela manipulação. Era algo que não estava nos meus planos de atuar na manipulação, só que hoje eu não me vejo em outra área de atuação. Muito obrigada. A próxima pergunta é do Marcos Vinícius. A fiscalização da PF é feita por farmacêutico? Não, não. Para falar a verdade, eu nunca fui fiscalizada pela PRF aqui, porque quando eu cheguei, eles já tinham vindo. E não é sempre que eles fazem, é algo imprevisível, entendeu? Mas vem os responsáveis lá, mas da vez que veio, não veio um farmacêutico, veio a pessoa responsável pelo esse controle do Ciproquim, que é o site que a gente faz a transmissão desse arquivo. Então, é onde eles têm o controle e a pessoa responsável veio para fazer esse tipo de fiscalização. Bom, a próxima pergunta é da Lohane. Qual a sua maior dificuldade ao entrar no mercado de trabalho? Hoje em dia, como a área de manipulação ela é ampla e ao mesmo tempo restrita, por que eu falo restrita? Porque ela não é algo que vem crescendo, é algo que já se estabilizou, não é como, por exemplo, a estética que cada dia mais vem avançando. Então, o que hoje conta muito é a experiência. Então, é o seu estágio curricular, se você já teve a vivência com a farmácia de manipulação, isso conta muito para você atuar nessa área, porque eles escolhem realmente quem que já trabalhou nessa área, quem que já tem um melhor desenvolvimento, né, para essa área, é algo mais assertivo. Mas nada te impede de começar igual eu comecei. Eu não tinha experiência, eu só tinha experiência do meu estágio curricular, e eles me deram essa oportunidade para eu começar a trabalhar, e que eu fui gostando cada vez mais. Certo. A próxima pergunta, também da Lohane, quais são os medicamentos que são mais manipulados? Gente, não tem. Aqui em Marabá não tem assim para eu falar, mas como a gente faz muita fórmula personalizada, o que sai muito é fórmula para emagrecimento, fórmulas para dor. Então, basicamente é isso. Não tem como eu falar, sai mais isso, mas todos os ativos aqui saem muito, entendeu? Então, a gente manipula muita medicação para emagrecimento, para hipertrofia, para pré-treino. Então, as pessoas buscam mais isso, né? A questão da personalidade e individualização do tratamento, porque na farmácia de manipulação, a gente tem esse poder de fracionar, de diminuir a dose ou aumentar uma dose que a pessoa deseja. Então, num pré-treino industrializado, vai estar lá
sempre aquele X de cafeína, sempre aquele X de outro ativo, e na manipulação a gente consegue diminuir essas dosagens, aumentar, ver qual que é a necessidade que ela quer, o que ela quer, qual o tratamento que ela quer. Então, a gente consegue personalizar essa fórmula de acordo com a necessidade de cada paciente. A próxima pergunta é da Daisy. Como funciona essa duplicação de cápsulas? O sistema Fórmula Certa, ele já dá quando um pó, porque ele tem essa inteligência para fazer esses cálculos e mandar na ficha de pesagem, né? Só que como que funciona essa duplicação? A gente coloca, a gente pesa todos os ativos e aí a gente vê se vai caber em uma cápsula. Então, isso é o teste de cápsula na hora no laboratório dos sólidos. E aí, não coube uma cápsula, a gente vai duplicar. Mas sempre, o que eu acho que é a pergunta dela, se nas duas cápsulas vai estar a dosagem que o prescritor prescreveu. E sim, a gente faz essa duplicação para caber a quantidade X de dipirona nessas duas cápsulas. A gente faz o cálculo, tudo de acordo, para saber vai duplicar, quantas cápsulas ou não, tem os cálculos, tem as regrinhas que a gente faz no laboratório para saber se essas cápsulas elas precisam ou não ser duplicadas. Mas sempre vai a dosagem que o paciente, que o prescritor solicitou. Então, a gente jamais vai enviar uma cápsula que tenha metade das doses, e é por esse motivo que a gente multiplica as doses. Então, uma cápsula duplica, aí vai uma dose igual a 2 cápsulas. Deu para entender mais ou menos? Eu não sei se foi essa a pergunta dela. Mas é basicamente isso, quando os pós eles são muito fofos, porque cada pó ele tem uma característica. Então, é só na hora da manipulação mesmo para a gente estar sabendo como que vai ser a encapsulação desses ativos. Bom, acredito que respondeu a dúvida dela. A próxima pergunta é da Lohane. O que mais te chamou a atenção para que você escolhesse entrar nessa área? Então, foi o que eu disse, né? Eu não estava satisfeita com a área de atuação que eu estava e surgiu essa oportunidade. E era uma área que eu jamais me identificava, que eu achava que eu não iria me identificar e foi totalmente ao contrário. E o que mais me chamou a atenção foi, como eu disse na apresentação, a diferença de como o farmacêutico ele é tratado na drogaria e de como o farmacêutico é tratado na manipulação. Essa valorização, eu falo que das pessoas mesmo que chegam na farmácia, a valorização do farmacêutico me chama muita atenção na farmácia de manipulação. E, além do mais, de estar em contato diretamente, né, com os ativos, de descobrir para que aquele ativo serve, qual é a dosagem daquele ativo, saber que eu posso juntar um ativo com outro que vai dar um efeito muito melhor. Então, essas coisas me encantam cada dia mais pela manipulação. Certo. A próxima pergunta é da Jordana. Antes da manipulação, você trabalhava em qual área? Fez algum tipo de especialização antes de começar na manipulação? Teve muita dificuldade no início? Se sim, quais? Então, eu trabalhava em drogaria, eu não fiz nenhuma especialização em farmácia magistral, eu não tinha experiência curricular, tinha o estágio, né, que foi aonde eu soube o que era a farmácia de manipulação, mas eu tive um treinamento, que a franquia ela me disponibilizou um treinamento, então eu conheci a base de como que eram os processos da artesanais nesse treinamento, e aí foi onde eu vim para cá. Então eu não fiz especialização, eu não fiz nenhum curso, e o que eu achei mais difícil é o que eu disse, que é muita coisa. Então, no início, eu realmente ficava, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? Porque, como eu mencionei nos slides, é desde a aquisição, desde o processo burocrático, de tirar a licença de alvará, de tirar bombeiro, a gente está envolvido também, ainda mais quando CRT, e na vigilância, e no CRF, e além da parte do laboratório, de estar ali conferindo ficha, porque é ficha entrando toda hora, e aí você tem que conciliar uma coisa com outra. Então,
de início, a minha maior dificuldade foi essa, saber se eu iria dar conta de toda essa amplitude que é a farmácia de manipulação. E além do mais, quando eu entrei, eu não tinha muita experiência na área. Então, a minha dificuldade era conversar com as pessoas mais antigas dali, entendeu? Porque, assim, eu recebi um treinamento que era de um jeito, mas eles já estavam acostumados a fazer de outra coisa. Então, eu tinha que impor aquilo que eu aprendi lá, que não era mania deles. Então, foi outro ponto que eu achei bastante difícil, foi me adaptar à área mesmo, sabe? Tipo, de ser farmacêutica, de ser líder da loja. Então, eu acho que basicamente foi isso, essas dificuldades de dia a dia. Mas conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo, você vai vendo uma coisa ali, vai outra aqui. E aí, conforme o tempo passa, você fala, meu Deus, eu já aprendi tudo isso. Mas, assim, dentro do que hoje eu falo que eu sei muito pouca coisa, porque, gente, de verdade, se vocês forem pesquisar a fundo, se vocês se interessaram por essa área, vocês vão ver que é uma área muito grande, é uma área que o farmacêutico ele pode atuar em diversos lugares, ele pode atuar somente no controle, ele pode atuar somente no laboratório de sólidos, pode atuar no desenvolvimento de cosméticos. Então, é uma área muito, muito grande. E a gente tem que estudar muito também, porque, assim, a gente é testado, os nossos conhecimentos é testado diariamente. Certo. A próxima pergunta é da Lohane. Ela pergunta qual a sua dica para quem deseja trabalhar na farmácia magistral. É o ter contato e ser curioso no estágio. Não seja aquele tipo de estagiário que só chega na farmácia de manipulação e vai encapsular, gente. Pergunta, falando, mas o que, que o farmacêutico faz aqui? O porquê que o farmacêutico é responsável por isso? Quais são as atribuições do farmacêutico? Porque quando você chegar numa vaga de emprego, você já vai se destacar por essa questão de você já saber como que funciona uma farmácia magistral. Então, seja curioso, estude muito farmácia de manipulação, porque você vai se dar super bem, e isso é inevitável, porque você não vai ter tantas dificuldades quando você adentrar em uma farmácia e cair lá de paraquedas, né? Certinho. Tem outra pergunta aqui da Lohane. Ela quer saber como que é feita uma consulta com o paciente antes da manipulação. Então, nós, como farmacêuticos, podemos prescrever alguns tipos de medicamento, né? Que são, não são todos que o farmacêutico pode prescrever. Caso ele queira prescrever algo específico, também tem que ter uma pós-graduação, mas assim, os medicamentos são isentos de prescrição, o farmacêutico ele pode prescrever. E como que é feito essa prescrição? Nós da farmácia artesanal temos uma sala, onde é a sala do farmacêutico. Nessa sala do farmacêutico, lá tem balança de bioimpedância, porque as pessoas gostam muito, nos procuram muito para fazer remédios para emagrecimento. Mas lembrando, gente, que a gente nunca toma a área de um médico, de um nutricionista, tudo é dentro, sabe, das nossas especialidades, daquilo que a gente tem conhecimento científico e técnico também. Então, a gente não vai lá fazer uma avaliação física no paciente, não. Então, o paciente chega, fala que quer uma indicação farmacêutica, esse paciente ele entra na nossa salinha e lá a gente vai conversar com esse paciente. Ele vai falar sobre as queixas, o que ele tem, o porquê que ele quer, quais que são os objetivos dele. Então, é basicamente isso. E aí a gente vai estudar aquele caso daquele paciente e vai prescrever uma formulação para ele de acordo com a necessidade e de acordo com as suas particularidades. Certinho. Denise, eu gostaria que você comentasse sobre a manipulação de medicamentos controlados, psicotrópico, antibiótico. Como que funciona? Eu chego, por exemplo, na farmácia com uma receita comum, daquela amarelinha, e somente aquela receita eu posso conseguir um medicamento manipulado ou ela é feita de forma diferente, a receita? Não, a receita ela segue do mesmo padrão de drogaria.
a gente tem os tipos de receita, né, de acordo com cada classe. Então, por exemplo, eu vou querer uma oxandrolona. Aí vem, pega a receita, o receituário de controle especial branco lá. A gente faz, o farmacêutico, ele faz a avaliação dessa receita, né? Se a legibilidade está ok, se as dosagens foram ok, se pode manipular, se a validade está dentro, se não está. Então, o farmacêutico é responsável por tudo isso, de fazer a primeira checagem inicial para manipular. Depois que foi feita a checagem, aí é incluso a ordem de manipulação. E aí lá dentro, como eu fico no laboratório, eu faço novamente essa checagem para ver se as dosagens estão ok, se o tratamento, porque a gente sabe que alguns medicamentos ele tem um tempo determinado, a gente não pode dispensar tratamento de 6 meses, a gente tem que dispensar de acordo com a legislação, então isso também é de suma importância. E aí depois, por fim, vai para a manipulação. O que é bem legal na manipulação é, por exemplo, várias pessoas utilizam mais que um medicamento controlado. Então, a gente pode fazer a associação dessas medicações para ele tomar uma cápsula só. Então, é bastante interessante por conta disso. Claro, a gente vai investigar se existe incompatibilidade, se um não potencializa o outro, mas basicamente é isso. A gente chega, o cliente chega com a prescrição médica, a gente vai fazer toda a avaliação dessa receita, incluir e fazer deles. Tem algumas farmácias que quem faz a manipulação é o próprio farmacêutico, porque, como eu disse, é um critério muito grande para essa questão dos controlados. Então, como existe muita perda, o farmacêutico prefere fazer a pesagem, ver se está tudo ok, e ele mesmo faz a manipulação. Não é o caso aqui da onde eu trabalho. A gente inclui a ficha e leva para o manipulador fazer a pesagem normal, só que a chave do armário fica comigo. Então, para ele fazer essa pesagem, eu tenho que saber o que ele vai pesar, o que é. Então, eu fico supervisionando, mas eu não peso e eu não faço a manipulação. Eu apenas supervisiono eles para fazer essa manipulação de controlados. Entendi. Pensando assim, seguindo o raciocínio da pergunta da Daisy sobre a duplicação de cápsulas, eu gostaria de saber, por exemplo, em medicamentos controlados também, se o médico passa o medicamento e pede para partir, eu posso ir na farmácia de manipulação, pedir para manipular aquela dose separada para eu não precisar partir? Sim, a gente faz o fracionamento das doses. Acontece muito aqui, por exemplo, um médico ele prescreve 25 miligramas, só que no comercial a gente só encontra de 75. Então é feito um cálculo, todo um cálculo de acordo com a prescrição médica, a gente só faz isso de acordo com a prescrição. E aí nós, como farmacêuticos, temos essa responsabilidade de fazer os cálculos e dividir a dose e saber quanto daquele pó a gente vai encapsular para dar a quantidade de miligramas solicitada pelo paciente, né, pelo cliente. E pelo prescritor também. Então, a gente faz, sim, esse fracionamento de doses na manipulação. Entendi. Acabaram-se as perguntas e, infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso quarto e último encontro dos meses egressos. E estou extremamente feliz, todos nós da Liga. Estou feliz por ser a mediadora de hoje. Agradeço novamente a sua presença, Denise. E quero agradecer também a todos os participantes do encontro, aos ligantes, a todos que tiraram tempo para adquirir esse conhecimento, que eu tenho certeza que foi enorme. A palestra foi maravilhosa. Agradeço também a nossa diretora do CBS pela presença, a professora Eliane Nidjai. E fiquem atentos à lista de presença, que acredito que já foi liberada aqui no chat. E a palavra-chave também já foi dita. E é isso. Também quero lembrar para vocês assinarem a lista de presença, porque ela está contando com um certificado de 5 horas. E acredito que todo esse mês, todas essas palestras,
do mês dos egressos contribuíram muito para o conhecimento de vocês. Tenho certeza que vai agregar muito para a vida na graduação de vocês e também para a futura vida profissional. Muito obrigada. Obrigada, gente. Agradeço novamente pelo convite. Confesso que é a primeira vez que eu participo de algo assim, então desculpa as gaguejadas aí, mas eu espero ter contribuído e espero também que eu tenha enchido os olhos, né, de vocês para essa área, que é uma área que cada vez me encanto mais, e eu espero que vocês tenham um pouquinho da oportunidade de conhecer o que é a farmácia de manipulação. Tenho certeza que chegou muita gente aí para querer ir para a área de manipulação. Eu sou apaixonada, então eu sou suspeita. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, professora Dani Laura. Obrigada pela sua presença. Professora Naí, muito obrigada. Agora é só esperar para o próximo. A Denise está já na nossa lista, hein? Se prepara para o nosso próximo convite. Agora que eu aprendi, pode deixar.